Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Isadora, sou estudante de fisioterapia na Unifal e eu sou membro e segunda secretária da Liga de Fisiologia. E bem-vindos ao nosso quarto curso de inverno. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o pâncreas endócrino. Vamos lá. Antes tem um sumário, bem breve, para citar o que eu vou falar. Então, primeiro, o que é o pâncreas, as suas funções, a sua localização e a sua divisão endócrina e exócrina. Segundo, a porção endócrina, quais hormônios essa porção produz, e depois eu vou focar um pouco mais sobre os dois principais hormônios que a porção endócrina produz, que é a insulina e o glucagon. Depois eu vou falar um pouquinho sobre diabetes mellitus, que é a insuficiência de insulina no nosso organismo, uma doença que tem insuficiência, essa insuficiência, e por fim as referências. Então, o que é o pâncreas? O pâncreas ele é uma glândula mista, ou seja, ele possui uma parte endócrina e exócrina. A parte exócrina, ela vai liberar enzimas digestivas no duodeno, que é a parte superior do intestino delgado, e a sua parte endócrina vai secretar hormônios da corrente sanguínea. Ou seja, o pâncreas ele é muito importante, porque além de ter funções no nosso sistema digestório, também vai atuar na parte metabólica do nosso organismo. E relembrando um pouquinho de anatomia, o pâncreas ele se localiza atrás do nosso estômago. Ele é um órgão chamado de retroperitoneal. Para relembrar um pouquinho, no nosso abdômen a gente tem uma membrana que se chama peritônio. Essa membrana, ela reveste vários órgãos abdominais e fixa eles na parede posterior do abdômen. E o pâncreas é um deles, então ele é chamado de... E os órgãos que estão nessa parede posterior são revestidos pelo peritônio, eles são fixos, então eles são chamados de órgãos retroperitoneais, que é o caso do pâncreas. E o pâncreas, vamos ver um pouquinho da anatomia dele. Ele tem a cabeça, que está intimamente ligada ao intestino delgado, ele tem o corpo e tem a cauda que também está ligada está próxima ao baço. E a gente pode ver também que a parte exócrina do pâncreas, ela possui ductos que têm comunicação com a vesícula biliar. E falando um pouquinho sobre o pâncreas exócrino, ele libera as enzimas digestivas, elas são secretadas pelos chamados ácidos pancreáticos, que também liberam uma solução significativa de bicarbonato de sódio, e são secretados pelos pequenos ductos que começam nos ácidos, e assim vai ter sua função no processo digestivo. E todas as secreções do pâncreas exócrino, ele vai conter enzimas que hidrolisam os carboidratos, as gorduras, as proteínas advindas da ingestão dos alimentos. O suco pancreático, ele é secretado quando há presença de quimo, que é o produto que é formado da ingestão dos alimentos. Os alimentos que passaram pelo estômago, eles vão passar a ser chamados de quimo. Então, quando o quimo ele chega no intestino delgado, o suco pancreático ele vai ser liberado, só que ele vai ser liberado, a composição desse suco pancreático vai ser liberado dependendo da composição desse quimo, para ajudar na digestão. Então, vamos falar um pouquinho, vamos começar agora a falar sobre o pâncreas endócrino. A secreção endócrina ela é produzida nas ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. E nessas ilhotas, a gente possui 4 tipos de células. Primeiro, as células alfa, que está em amarelinho, que secreta o hormônio, produz e secreta o hormônio glucagon. As células delta, que secretam a somatostatina. E as células beta, que secretam insulina e amilina. E as células PP, que não tem nessa imagem, mas elas produzem e secretam o polipeptídeo pancreático. Nas referências que eu utilizei, não cita muito bem as ações da somatostatina, da amilina e do polipeptídeo pancreático. As ações ainda não são bem estabelecidas, então eu vou focar um pouco mais no glucagon e no hormônio insulina. Aqui é só um corte histológico demonstrando aqui nessa parte periférica os ácidos exócrinos, e aqui uma ilhota de Langerhans, ilhota endócrina, e aqui a gente pode ver que tem muitos leitos capilares que estão perto
perto das ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas, elas têm que estar têm que ter um contato muito próximo aos capilares, para que assim os hormônios sejam secretados e vão para a corrente sanguínea. Então vamos começar com a insulina. Aqui tem um corte histológico de uma ilhota endócrina para a insulina, e no interior das células beta, que é onde a insulina é produzida. E as células beta, elas são muito numerosas dentro do pâncreas, e também elas estão geralmente no centro dessa ilhota. Então, a insulina, ela promove o anabolismo, que significa síntese. Então, ela oxida a glicose, ela promove a síntese de glicogênio, síntese de gorduras e síntese de proteínas. As células-alvo da insulina é o fígado, os hepatócitos, as fibras musculares, tecido muscular, e as células, os adipócitos, que são as células do tecido adiposo. Mas então, como acontece a liberação de insulina? O principal estímulo para a liberação de insulina pelas células beta vai ser o aumento da glicose no sangue. Ela tem um papel muito importante no armazenamento de energia em excesso, que é adquirida após a alimentação. Então, vamos para a liberação da insulina. Com a glicose advinda da alimentação, ela entra nas células beta por meio dos transportadores do GLUT2. Essa glicose, ela entra na célula e é fosforilada em glicose 6-fosfato. Essa reação, ela vai gerar um sensor, um tipo de gatilho para a liberação da insulina. Então, a glicose 6-fosfato, ela é oxidada e forma a adenosina trifosfato, ou seja, o ATP, e a energia, que vai inibir os canais de potássio presentes nas células beta e que são sensíveis a ATP. E após o fechamento desses canais, vai ocorrer a despolarização das células beta, e vai abrir um canal de cálcio que é dependente de voltagem. A influência do cálcio dentro dessas células vai fazer com que haja uma junção, uma fusão das vesículas que têm insulina na membrana plasmática das células beta, e assim a insulina vai ser liberada. Quando a insulina é secretada, ela vai para os capilares e posteriormente ela vai para suas células-alvo. Ao ser liberada, a insulina e localizar as suas células-alvo, a insulina ela vai se ligar ao seu receptor de membrana presente nessas células. O receptor de insulina, ele vai ser ativado e acontece várias autofosforilações no seu interior, o que ativa uma enzima chamada tirosinocinase, que causa fosforilações nos chamados substratos do receptor de insulina, que é o IRS. Com isso, a insulina ela vai sinalizar para que a célula ela realize a fusão dos transportadores GLUT4, que está aqui na membrana, e assim a glicose vai entrar na célula-alvo. E após a entrada da glicose na célula, vai ocorrer os processos que eu disse anteriormente, como a síntese de glicogênio, de ácidos graxos ou de proteínas, por fim, produzindo assim energia de forma sistêmica. E agora eu vou falar um pouquinho sobre diabetes mellitus. Ela é uma insuficiência da insulina no organismo. Uma insuficiência da insulina no organismo, ela pode levar ao diabetes mellitus. Então, há dois tipos de diabetes mellitus. O tipo 1, que vai ser o dependente de insulina, na qual acontece uma ação autoimune que vai gerar a destruição das células beta, e assim não vai ter produção de insulina. Então, as pessoas que têm diabetes do tipo 1, elas precisam de receber insulina exógena para que a glicose consiga ir para os tecidos. E há também a insulina do tipo 2, que é não dependente de insulina, na qual acontece uma resistência à insulina pelas células-alvo. Ocorre uma hiperglicemia crônica que gera várias complicações para alguns sistemas do corpo, como os rins e o coração. Então é importante a gente se tentar, porque a diabetes é uma doença muito silenciosa e, como eu disse, ela pode trazer várias complicações se não tratada.
Então, agora eu vou falar sobre o glucagon. Aqui tem um corte histológico que mostra a coloração da ilhota para glucagon com células alfa. Elas são menos numerosas dentro do pâncreas endócrino e elas são encontradas maiormente na periferia da ilhota. Como eu disse, o glucagon ele é produzido pelas células alfa. Ele promove o catabolismo, ou seja, vai ocorrer a liberação de energia. O glucagon ele estimula a glicogenólise e estimula a gliconeogênese. E a principal células-alvo do glucagon são os hepatócitos do fígado, que vai produzir a glicogenólise e a gliconeogênese. Então, aqui tem um pouquinho da liberação do glucagon, como ela acontece. O glucagon ele é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, ele tem ação contrária da insulina, ele vai fazer com que a glicose que está nos tecidos, ela vá para a corrente sanguínea. Então, o principal estímulo para que o glucagon ele seja liberado vai ser a glicose sérica baixa. Então, se ela está baixa, vai acontecer que os centros simpáticos e hipotalâmicos, o sistema nervoso central, ele vai iniciar uma resposta por meio do hipotálamo e vai acabar que libera as catecolaminas. Elas também são, quando elas são liberadas em resposta a baixa concentração de glicose, também há várias modalidades, como, por exemplo, o estresse ou o exercício. E essas catecolaminas, elas impedem que a insulina ela seja liberada para a corrente sanguínea. E com as catecolaminas, elas também fazem com a concentração baixa, como eu tinha dito anteriormente, e o glucagon é liberado, e assim ele vai no seu tecido-alvo, que é o fígado, e vai fazer com que o fígado libere a glicose para a corrente sanguínea. Aqui tem um gráfico que mostra a concentração de glicose na corrente sanguínea em relação à liberação de glucagon. Então, se a glicose no plasma ela cai, a secreção de glucagon ela vai aumentar e assim evitando a hipoglicemia. Essas são as referências que eu utilizei e muito obrigada.